Então, assim, ó, o nosso objeto de estudo agora vão ser outras relações trigonométricas, tá? Então, o que nós estudamos até então? Nós estudamos as 3 razões trigonométricas principais, né? Que são seno, cosseno e tangente. Só que a gente não tem só essas razões trigonométricas, a gente tem outras razões ou relações trigonométricas, mesma coisa, tá? Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo nessa aula. E, se der tempo, eu vou falar um pouquinho da relação fundamental. Tá? Então, muito bem. Primeira relação que a gente tem é a secante. Tá? A gente denota a secante por sec. Tá? Então, a gente usa a notação sec. E ela é o inverso do cosseno. O que eu quero dizer com o inverso do cosseno? Eu vou escrever assim, ó, que se eu tenho um ângulo alfa, a secante desse ângulo alfa vai ser igual a 1 sobre o cosseno de alfa. Ou seja, é o inverso do cosseno. Tá? Note que como o cosseno está no denominador, o que não pode acontecer, né? Se o cosseno está no denominador, esse cosseno aqui obrigatoriamente tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Tá? Por que diferente de zero? Porque eu não posso ter um denominador zero. Tá? Então, se eu tenho cosseno aqui no denominador, cosseno de alfa tem que ser diferente de zero. Algumas observações, né? No triângulo retângulo, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Como secante é o inverso do cosseno, eu posso dizer que no triângulo retângulo, a secante de alfa vai ser igual a hipotenusa sobre cateto adjacente. Tá? Porque o inverso é de inverter, né? Cosseno de alfa, o que é? Cosseno de alfa sobre 1. Então, secante é o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno de alfa. Se cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, secante é o inverso do cosseno, então secante vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente. Tá? Cossecante, que a gente denota por cossec, então se eu tenho um ângulo alfa aqui, ó, então cossec de alfa, isso aqui vai ser o inverso do seno. Então, vai ser 1 sobre o seno de alfa. Aí é a mesma situação. Como o seno está no denominador, esse seno aqui obrigatoriamente tem que ser o quê? Diferente de zero. Aí no triângulo retângulo a gente tem a mesma situação. Como o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a cossecante de alfa vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. Tá? Beleza? E por fim, a cotangente, né? Obviamente a cotangente vai ser quem? O inverso da tangente. Então a gente denota por cotan ou cotg. Eu vou usar essa notação aqui, ó, que pra gente ela vai ser mais comum, tá? Mas pode aparecer aqui o cotan, tá? Então, cotangente de alfa vai ser igual a 1 sobre a tangente de alfa. Mesma situação, né? O que tem que acontecer com essa tangente de alfa? Tem que ser diferente de zero. E se for igual a zero? Daí a cotangente não vai existir, porque a gente não pode dividir por zero. Tá? Então, se o seno aqui for zero, se o cosseno aqui for zero, secante e cossecante, respectivamente, não vão existir, tá? Porque eu não posso dividir por zero. Aí a mesma situação, ó. Tangente no triângulo retângulo é... Espera aí que tem gente entrando. Então, tangente no triângulo retângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cotangente desse ângulo vai ser igual cateto adjacente sobre cateto oposto. Uma outra coisa também que a gente tinha visto é que a tangente é seno sobre cosseno.
A gente viu lá no começo da trigonometria. Então, como cotangente é o inverso, a gente pode escrever a cotangente de alfa como sendo cosseno de alfa sobre seno de alfa. Obviamente que esse seno aqui, como ele está no denominador, esse denominador aqui tem que ser diferente de zero. Então, seno de alfa diferente de zero. Valeu. Beleza? Então, basicamente isso. Tá, mas na prática, como é que funciona isso? Então, vamos dar um exemplo de cada um. E, outra coisa. Com relação aos quadrantes. Professor, no caso do cosseno, a gente sabe os quadrantes. E da secante, que é o inverso dela? Os quadrantes dessas relações inversas, elas vão ser iguais aos sinais das inversas, né? Ficou meio confuso o que eu falei, né? Deixa eu repetir. Os sinais de secante, cossecante e cotangente vão ser os mesmos sinais das suas inversas, tá? Das suas relações inversas. Então, se cosseno a gente sabe os sinais, a secante vai ter os mesmos sinais do cosseno. Seno vai ter os mesmos sinais de cossecante. E tangente vai ter os mesmos sinais de cotangente. Então, só para fazer ilustrar aqui, né? Então, o que a gente teria aqui, ó? Né? Vamos fazer aqui, ó. A gente tem essa situação aqui. Essa situação aqui. E vamos botar a cotangente aqui, ó. Então tá, vamos ver como é que vai ficar. Do cosseno, os sinais que a gente tinha era o seguinte, né? Mais, menos, menos, mais. Então esse aqui também vão ser os sinais de secante, tá? Da tangente, a gente tinha os sinais que era mais, mais, menos, menos. Então esse aqui também vão ser os sinais da cossecante, no caso. E da tangente, mais, menos, mais, menos. Então esses aqui também vão ser os sinais da cotangente, tá? Então, na prática, como é que vai funcionar isso? Professor, eu tenho duas dúvidas. Posso falar disso aí para prática? Pode. Tá. Então, os sinais ali, eles são os mesmos que, tipo... Pera, como posso explicar isso? Por exemplo, ali na secante, os sinais vão ser os mesmos do cosseno. Na cossecante vai ser os mesmos do seno. É isso ou muda? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Tá igual ali, tá. E outra dúvida, por que esse cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto? Porque quando a gente estudou a tangente lá no triângulo retângulo, Paula, lá no comecinho do ano, quando a gente estava tendo aula ainda, a gente estudou o seguinte, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente era cateto oposto sobre cateto adjacente. Como cotangente é o inverso da tangente... Então, se tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a cotangente vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Sim. É que eu me confundi, porque você colocou embaixo outra coisa ali, que a cotangente era igual ao cosseno. Sobre o seno. Porque a gente tinha também que a tangente era seno sobre cosseno. Então, a cotangente é cosseno sobre seno. Então, o tangente pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Sim. É que cateto oposto sobre cateto adjacente sobre cateto oposto é quando a gente está lá no triângulo retângulo. Mas essa situação do cateto adjacente sobre cateto oposto é somente no triângulo retângulo, tá? Tá. Vamos fazer uns exemplos aqui que eu acho que você vai entender melhor. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um exemplo de cada, tá? Vamos fazer um com secante, um com cossecante. E aí a gente vai vendo como é que funciona. Tá? Vamos supor aqui que eu queira calcular a secante de (330). Eu dei um aviso lá pro pessoal. O pessoal agora está entrando. Então, a secante de 330. Bom, o que é a secante? A secante vai ser 1 sobre
cosseno de 330. Cosseno de 330 a gente já sabe calcular, que era o que a gente já estava fazendo. Então, primeira coisa, o que a gente vai ter que analisar? Quadrante. Que quadrante que está isso aqui? Quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. E aí, a gente tem que fazer a redução ao primeiro quadrante. Quanto que falta para 360? 30. Então, isso aqui é mais cosseno de 30. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre... Quanto que é cosseno de 30, né? Da tabela a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso aqui é igual. Como é que a gente faz divisão de fração? A gente repete a primeira fração, que é o 1 no caso, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ser igual a 2 sobre a raiz de 3. Então, olha só que interessante. O cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. A secante de 330 é 2 sobre raiz de 3. É o inverso dela. Então, note que é justamente o inverso. É você pegar a fração e inverter. Então, ó, secante de 330. Eu tenho o cosseno de 330 que deu raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu inverto. Certo? Entendido isso aí? Note que o sinal... ele permanece o mesmo, tá? O sinal aqui ele permanece o mesmo, ó, é mais aqui e aqui continua mais. Só que o que falta a gente fazer aqui nesse problema aqui? É a gente fazer a racionalização, né? Porque a gente tem uma raiz no denominador. Então a gente vai pegar esse 2 raiz de 3, como é que a gente elimina essa raiz do denominador? A gente faz o processo que a gente chama de racionalização, que é pegar essa raiz que está embaixo, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, olha o resultado que eu vou ter aqui. Ó. Eu vou ter 2 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. E isso aqui o que é? É a secante de 330. Tá aí? Beleza? Então, é bem simples o conceito, né? O que você faz para achar a secante de 330? Calcula o cosseno de 330 e inverte. Ah, por que você colocou aquele 1 sobre? É porque 1 sobre qualquer coisa é o inverso dessa coisa. Entendeu? É só a forma matemática que a gente escreve o inverso. Tá? Mas você pode vir aqui, calcular o cosseno de 330, pegar e inverter. Professor, eu não entendi muito bem o que você fez ali na racionalização. Eu acho que não peguei muito... O que é a racionalização? A racionalização... Não é tudo, mas, tipo... A racionalização tem como objetivo eliminar essa raiz que está aqui no denominador, tá? Nosso não pode ter raiz no denominador. Não é que não pode, mas vamos dizer assim que a forma mais usual é as frações sem raízes no denominador. Então, por isso que a gente faz esse processo de racionalização. E porque vai te fornecer um resultado mais aproximado do resultado real. Entendi. Tá? Então, aí o que você faz para eliminar essa raiz? Bom, eu vou pegar, no caso aqui se é uma raiz quadrada, que normalmente é o caso que vai aparecer para a gente. Essa raiz que está aqui embaixo, que é a raiz de 3, você vai multiplicar essa fração embaixo dela em cima por raiz de 3. Se você observar, a raiz de 3 sobre a raiz de 3 é 1. Você multiplicar por 1, você não altera o resultado. Só que você está multiplicando para, vamos dizer assim, escrever o resultado de uma forma diferente. Que forma diferente é essa? É uma forma que não tem a raiz no denominador. Então, quando eu faço 2 vezes raiz de 3, fica 2 raiz de 3. Quando eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3, fica raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, como é que a gente faz o processo de racionalização? De forma bem simplificada. Se eu tenho uma raiz quadrada no denominador, tá, sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiz quadrada, multiplicar ela embaixo e em cima da fração.
Certo? Entendi, professor. Entendi. Obrigada. Beleza? Então dá. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar agora, por exemplo, a cossecante de 210 graus. Tá? O que vai ser a cossecante de 210 graus? Bom, a gente vai fazer 1. Quem que é o inverso da cossecante? É o seno. Então vai ser 1 sobre seno de 210. Tá? Então isso aqui vai ser igual 1 sobre... Que quadrante que está o 210? Que quadrante que está o 210? O 210 está no terceiro quadrante. Tá? No terceiro quadrante, o seno é negativo. E aí a gente tem que pensar quanto que passou de 180. Quanto que passou de 180? 30. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre seno de 30, a gente sabe da tabela que é meio. Então, fica menos meio. Como é que eu faço essa divisão? Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda, que é menos 2 sobre 1. Tá? Quanto que vai dar isso? No fim das contas, isso vai dar menos 2. Note que é justamente o inverso de menos meio. Lembre que inverso não é você trocar o sinal. O inverso é de inverter a fração. Então, 1 sobre 2. Bom, se eu quero saber cossecante de 210, eu calculo seno de 210. Seno de 210 menos meio. Quem que é o inverso de menos meio? Menos 2 sobre 1, que é menos 2. Mesmo raciocínio. Tá? Vamos fazer um outro exemplo agora com cotangente. Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui a cotangente, tá? Vamos pegar aqui de 120 graus. Tá? Então, a cotangente o que é? É 1 sobre a tangente de 120. Muito bem. Então, vai ficar 1 sobre... Vamos analisar o quadrante. Que quadrante que está o 120? 120 está no segundo quadrante. Tá? No segundo quadrante, a tangente é negativa. E aí a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Então, falta 60 graus. Então, a gente sabe da tabela que tangente de 60 é menos raiz de 3. Ó. Então, como é que a gente faz aqui agora? Note que o que a gente precisa fazer aqui é simplesmente racionalizar. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre raiz de 9, como tem o sinalzinho ali na frente, então fica menos 3. Isso aqui, na verdade, é igual a menos raiz de 3 sobre 3, porque não faz diferença deixar o sinal embaixo ou em cima, ou no meio da fração, tá? Porque se você pegar aqui, ó, mais com menos dá menos, então o resultado vai ser menos. Tá? Então, cotangente de 120 é menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Pera, como que é? Peraí. Aquela coisa do sinal. Não importa, então, se o sinal está embaixo ou em cima, é isso? É, porque aqui no caso, ó, o sinalzinho está embaixo, porque é menos tangente de 60. Só que a fração é uma divisão. O número de cima é mais. Quanto que é mais com menos? Menos. Menos. Então, o resultado de tudo vai ser menos. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Vamos supor que eu queira calcular
secante de 90 graus. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser 1 sobre cosseno de 90 graus. Só que cosseno de 90, a gente estudou lá que é um dos extremos, cosseno de 90 vale quanto? Cosseno de 90 vale 0. Só que eu não posso dividir por 0, portanto, a secante de 90, ela não existe. Porque 1 dividido por 0 é algo que não existe. E aí isso nos leva a pensar numa tabelinha, que eu vou montar aqui com vocês, mas discutindo ela. Como que eu vou montar essa tabela? Eu vou montar ela assim. Ó. Eu vou montar ela com o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360. Tá? A gente já fez isso para o seno e para o cosseno. Então, eu vou colocar aqui, ó, seno, cosseno, tangente. Só que agora, quem que vai aparecer de novo aqui? Ó? Vai aparecer para a gente a cossecante, que vai ser novo para a gente, a secante e a cotangente. Então, para o seno, cosseno e a tangente a gente sabe, tá? Se vocês não lembram aqui, eu vou só enunciar aqui para vocês, mas foi um estudo que a gente já fez. Então, para o seno a gente tem isso aqui, ó. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 360 é 0. Cosseno de 0 é 1, de 90 é 0, de 180 menos 1, de 270 0 e 360 1. De tangente de 0 é 0, tangente de 90 não existe, tangente de 180 é 0, tangente de 270 não existe também e tangente de 360 é 0. Então, a nossa discussão aqui agora é cossecante, secante e cotangente. O que a gente tem que lembrar? A cossecante é o inverso do seno. Então, se eu pegar cosseno de 0, vai ser 1 sobre seno de 0. Eu falei isso para vocês lá no começo. Ó. Falei aqui para vocês. Ó, cossecante no caso. Cossecante. O seno aqui tem que ser diferente de 0, porque senão a cossecante não vai existir. Então, onde o seno for 0, a cossecante não vai existir. Então, ó, no 0 aqui, ó, note, ó, no 0 grau o seno é 0. Então, a cossecante não existe. Porque se eu inverter o 0, vai ficar 1 sobre 0. 1 sobre 0 não existe. Mesma coisa aqui no 180. Como seno de 180 é 0, a cossecante de 180 não existe. E a mesma coisa para o 360. Não existe. Agora vamos pegar aqui 1. Bom, se eu pegar o 1 e inverter, 1 sobre 1, inverto, vai dar quanto? 1 sobre 1. Então o resultado aqui também vai ser 1. E aqui que é menos 1, também vai continuar menos 1. Vamos para a secante agora. Então, na secante, o secante é o inverso do cosseno. Então, a gente vai olhar para essa linha aqui agora. Tá? Onde o cosseno for 0, a secante não vai existir. Por quê? Porque quando eu inverter o 0, vai ficar 1 sobre 0. E eu não posso dividir por 0. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? No 90, a secante não vai existir. Onde mais que não vai existir? No 270. Tá? E aqui, ó, se eu inverter o 1, continua sendo quanto? 1. Se eu inverter o menos 1, continua sendo menos 1. E se eu inverter o 1, continua sendo 1. Quando eu falo de inverter, enfatizo, não é trocar o sinal. Inverter é de inverter a fração. Então, se eu tenho 1 sobre 1, inverto a fração, continua sendo 1 sobre 1. Tá? E a cotangente? Mesma coisa. Onde a tangente for 0, a cotangente não vai existir. Então, aqui a cotangente não vai existir, porque tangente de 0 é 0. Aqui
a tangente não vai existir, porque tangente de 180 é zero. E aqui a cotangente não vai existir, porque a tangente de 360 é zero. Só que agora a gente tem uma outra situação, que é a seguinte, ó. Aqui você tem que tangente de 90 não existe. Tá, mas e se eu inverter o não existe? O que significa 1 sobre não existe? O que significa isso aqui? Eu não sei. Será que 1 sobre não existe também não existe? Tá? Não sei, mas eu gostaria de discutir isso com vocês aqui. Tá? Então eu vou abrir aqui o GeoGebra para a gente tentar entender como que a gente vai calcular a cotangente de 90 e de 270. Então vamos lá. Seguinte. Então eu mostrei essa circunferência aqui para vocês, né? Então também para relembrar, né? Para relembrar vocês é assim, ó. Seno relacionado com o eixo Y, então seno diz respeito ao segmento azul que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Cosseno diz respeito ao eixo X, então é o tamanho do segmento vermelho que vocês estão vendo. E tangente é o tamanho ali do segmento tangente, que diz respeito ao ângulo, ao segmento verde. Pode falar. O Pablito, ele entrou um pouquinho depois, então ele perdeu a parte que você meio que falou que era exatamente a secante, a cossecante. E daí ele perguntou se teria como você relembrar o que elas são. Tá, eu vou finalizar isso aqui, depois eu retorno, tá? Porque senão eu vou perder minha linha de raciocínio aqui. Não, tudo bem. Beleza? Então assim, ó, a gente sabe que seno é o eixo Y, está relacionado com o eixo Y, cosseno é o eixo X e tangente com o eixo tangente. Então, note aqui, ó, quando eu estou chegando no ângulo zero, tá? Olha aqui o ângulo zero. Note que o segmento azul e o segmento verde, que representam o seno e a tangente, respectivamente, estão diminuindo. Então, quando o ângulo for zero, tanto o seno como a tangente vai ser igual a zero. Ó, o ângulo está 0 graus. Qual é o tamanho do segmento azul? 0. Então, seno de 0 é 0. Qual é o tamanho do segmento verde? 0. Então, tangente de 0 também é 0. Quanto que é cosseno de 0? Note que está ali o segmento em vermelho, que é justamente o tamanho do raio da circunferência, que nesse caso é 1. Aí vamos aumentando aqui, ó. Quando eu chegar no 90, o que vai acontecer no 90? Ó, vamos analisar com relação ao cosseno. Qual o tamanho do segmento vermelho? Ó, ele nem está aparecendo. Ó. Ele diminuiu totalmente. Então, o cosseno de 90 é 0. O seno de 90 é o próprio raio da circunferência trigonométrica, é o que está em azul, é 1. E a tangente? Note que aqui, ó, quando eu faço o prolongamento do segmento, vai ser do segmento aqui OP, quando eu prolongo ele até o eixo tangente, vai me dar esse segmento em verde. Quando ele estiver no 90 graus, o prolongamento e o eixo tangente eles vão ser paralelos. Por isso que a tangente não existe. Só que ser paralelo aqui para a gente vai entender o seguinte. Ó. Note que quando você tem um ângulo 89, a tangente é um número grande, 57,29. Se você tivesse um ângulo maior, 89,9, a tangente seria maior ainda. Quando eu chego no 90, é no momento em que o prolongamento do segmento e o eixo tangente eles são paralelos. Só que para a gente vai entender aqui que é um valor extremamente grande. O não existir para a gente vai considerar como sendo infinito. Tá? Então, esse não existir para a gente vai considerar como o infinito. Então, quando eu tenho 1 sobre não existe, esse não existe para a gente vai considerar um número extremamente grande. A gente vai considerar ele como sendo infinito. E se você pegar o 1 e dividir por um número estritamente grande, ou seja, dividir por infinito, isso aqui vai dar 0. Mas como assim 0?
Vamos pensar. Se você pega 1 e divide por 10, você há de concordar comigo que isso é igual a 0,1. Se você pega 1 e divide por 100, você há de concordar comigo que isso aqui é 0,01. Se você pega 1 e divide por 1000, você há de concordar comigo que isso aqui é 0,0. Tá burrando aqui. 0,001. Então, à medida que eu vou dividindo o 1 por um número muito grande, ele vai ficando cada vez menor. 0,1, 0,01, 0,001. Quando eu dividir por um número infinito, vai dar quanto? 0. Então, para a gente aqui, ó, quando a gente inverter o não existe, a gente vai entender aqui que 1 sobre não existe é 1 dividido por infinito, e 1 dividido por infinito aqui para a gente vai ser igual a 0. Tá? Então, tanto cotangente de 90 como cotangente de 270 é 0. Então, essa tabela aqui, ó, não adianta vocês tentarem gravar, porque é muita informaçãozinha. Vocês têm que entender essa tabela. Tá? Como é que eu obtive o 0, o 1? Né? Lembrando lá da circunferência trigonométrica. Ó, você tem aqui a circunferência trigonométrica. Então, quem são esses pontos aqui? Esse primeiro ponto é o ponto 1 para x e 0 para y. Cosseno está relacionado com o eixo x, então cosseno de 0 é 1. Seno está relacionado com o eixo y, então seno de 0 é 0. Aqui no ângulo 90, né? Quem são as coordenadas desse ponto? É 0 e 1. Como o cosseno está relacionado com o eixo x, cosseno de 90 é 0. Como o seno está relacionado com o eixo y, então seno de 90 é igual a 1. Então tem que lembrar de tudo isso aí, tá? Tem que entender e lembrar disso. Certo? Dúvidas? Note que os exemplos que eu fiz aqui, ó, nenhum passou de 360. Ah, se eu pedisse, por exemplo, cossecante de 2512, aí você tinha que fazer o mesmo processo que a gente estava fazendo. Tem que pegar o ângulo, dividir por 360, achar a menor determinação positiva, aí reduzir o primeiro quadrante, ver o sinal do quadrante, todas aquelas coisas que a gente já viu, tá? O que muda de secante para cossecante e para cotangente? Já, Pablito, aqui, ó, mostrando para você o que é, tá? Então, o que vai mudar? Secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno e cotangente é o inverso da tangente. Então, o exemplo que eu dei aqui, o que muda? Se eu quero calcular secante de 330, o que eu faço? Quem que é o inverso da secante? É o cosseno. Então, eu calculo o cosseno de 330 e inverto. Ó, cosseno de 330, se você olhar aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Quanto que deu a secante? 2 sobre raiz de 3, que é o inverso. Aí eu racionalizei, obviamente, né? Porque eu não posso deixar a raiz no denominador. E eu cheguei em 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Bom, sabendo disso, eu vou falar um pouquinho. Pode falar. Aqui no que você falou que 1 dividido por... Não existe dividido por 1. É isso? Dá 0. Não, 1 sobre não existe vai dar 0. Porque o não existe pra gente, o não existir pra gente vai ser um número muito grande. Por que é um número muito grande? Porque se você olhar aqui, ó, no gráfico, ó, você vai pegar aqui a tangente de 89, dá 57,29. Você vai pegar um ângulo 89,9, vai ser um número muito grande. Quando você chegar no 90, a gente fala em matemática, né, que duas retas paralelas elas se cruzam no infinito. Então, por isso que a tangente de 90 aqui vai ser um número tão grande a ponto que não vai conseguir nem cruzar com este tangente. Porque o 89, ó, se você notar aqui, ó, se você pegar a tangente de 89, o que vai acontecer? Ó? Olha lá o tamanho dela. Estou puxando aqui para baixo, ó, tá vendo? Ó? É um número muito grande. Tá? Então, quando você chegar no 90, o número vai ser maior ainda. Maior quanto? Infinito. Por que infinito? Porque o prolongamento do segmento e
o eixo tangente vão ser paralelos. Aí se você pega 1 e divide por infinito, pega 1 e divide por um número muito grande, que é o infinito, isso aqui vai dar 0. Mas ele dá 0 exatamente ou é algo que tipo, é arredondado? Porque igual quando você falou lá do 1000, dá 0,0001. Ok, mas assim, ó, o infinito, a gente não consegue chegar no infinito, certo? Aham. Mas quando tá lá vai dar 0, entendeu? Porque se for assim, ó, se for 1 bilhão, vai ser 0,000000001. Se for 1 nonilhão, é 0,00001. Agora, quando for infinito, vai ser quanto? 0. Porque seria assim, o maior valor que você pode obter, que é imensurável. Então, só pode ser 0. Mesma coisa você pegar na calculadora. Você pegar 1 e dividir por um número. Aí pegar 1 e dividir por um número maior que aquele primeiro que você dividiu. Cada vez que você vai aumentando o número, vai se aproximando de 0. No infinito, você nunca pode chegar. Então, por mais alto que seja o valor que você dividir por 1, você vai obter um número que ainda não é 0. Porque o número que você está pegando não é infinito. E não tem como você pegar infinito. Mas se você chegar no infinito, vai dar quanto? 0. É difícil o raciocínio, né? Porque é um raciocínio intuitivo. Né? Ele não é mensurável para a gente. Mas essa aí é a ideia. Uma coisa também que você pode... que talvez fique mais fácil de entender é assim, ó, é que o eixo da cotangente, mais tarde eu vou falar isso, mas assim, ó, o eixo da tangente é esse em verde. O eixo da cotangente é esse eixo aqui, ó. É o eixo que está aqui, ó, tangente agora, mas aqui em cima. Então, se você pegar, por exemplo, um ângulo aqui, o que vai ser a cotangente? Você vai fazer o prolongamento dela até esse segmento, e aí esse tamanho aqui, ó, vai ser a cotangente. Agora, se você pegar exatamente o 90, quando você fizer o prolongamento, vai dar aqui no meio, ó. Então, vai dar 0. Não sei se entendeu. Ah, entendi. Entendeu? Professor, Oi. poderia mostrar o eixo da secante e da cossecante na circunferência? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar isso, Paula, mas eu não quero fazer isso nesse momento. Tá? Eu vou dar primeiro a relação fundamental para vocês, aí se sobrar um tempinho, eu vou mostrar isso no finalzinho. E aí, se não der tempo, eu prometo que eu inicio a outra aula falando sobre isso, tá? Para vocês entenderem, porque é um pouquinho mais complicado o raciocínio do eixo. Porque, na verdade, ele não é bem um eixo, tá? Mas aí eu quero explicar para vocês isso com um pouco mais de calma, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar a falar para vocês da relação fundamental. Deixa eu ver que horas são, tem 15 minutinhos. Então dá para falar rapidinho. Relação fundamental da trigonometria. Tá? E o que é essa relação fundamental? A relação fundamental ela vem do seguinte. Ó. Então eu vou pegar aqui e desenhar a minha circunferência trigonométrica. Tá? Bem linda, maravilhosa. Vou trazer ela para cá. Vocês adoram a circunferência trigonométrica, né? Eu sei. Sei que vocês têm uma paixão reprimida pela circunferência trigonométrica. Então, eu vou baixar aqui um pouquinho, vou botar aqui no meio. Vou fazer eixo X e eixo Y. E aí vou pegar aqui um ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. Tá? Não sei qual o valor desse ângulo, vou colocar aqui. Esse ângulo aqui pra gente, ó, que vai estar aqui, vou chamar de x, tá? Em vez de alfa. Porque depois para digitar, não vou ter o alfa para digitar, então vou colocar o x. Aí assim, ó, o que a gente estudou? Que quando eu pego essa extremidade aqui, ó, desse arco e trago para o eixo y, tá? Peguei a extremidade desse arco e trouxe para o eixo y, o tamanho que eu obter aqui para vocês, que eu vou destacar em amarelo,
é o valor do seno desse ângulo. Que se há de convir comigo, que é justamente esse tamanho aqui, ó. Tá? O mesmo tamanho que está aqui. E se eu pegar essa extremidade do arco e jogar aqui no eixo X, esse segmento que eu estou traçando em verde aqui, ó, vai ser o cosseno. Então, note aqui o seguinte, ó. Esse cara aqui, que está em amarelo, é o seno de X. E esse cara aqui que está em verde, ó, que ele vem até aqui, ó, daqui até aqui, isso aqui é o cosseno de X. E como nós estamos na circunferência trigonométrica, o que a gente sabe sobre o raio? Que o raio é unitário, então esse segmento em vermelho mede 1. E aí a gente pode pensar, como eu tenho que esse triângulo aqui é retângulo, tá? Da forma como eu construí ele, esse triângulo é retângulo aqui. E pensando em triângulo retângulo, o que vem na minha cabeça? Vem uma coisa chamada Teorema de Pitágoras, que a gente estudou. Tá? Então, Tel de Pitágoras. Tá? E o que o Teorema de Pitágoras dizia pra gente? Não sei se vocês lembram, mas o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, que quando eu pego a hipotenusa ao quadrado, isso aqui é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Cateto 2 ao quadrado. Então, se você olhar aqui, ó, no meu triângulozinho, esse que eu vou achurar em azul, destacar em azul, o termo achurar com H significa destacar. Termo destacado. Ó, esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou destacando em azul, ele é um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale 1 e cujos catetos são respectivamente seno e cosseno. Então eu vou usar desse raciocínio. Ó. Vou colocar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, igual. Vou botar aqui, ó, em amarelo, seno ao quadrado. Então vou botar assim, ó, seno ao quadrado de x. Quem que é o segundo cateto? Em verde é o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de x. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um igual e tenho um mais. E no fim, então, como é que vai ficar a minha relação? Só reescrevendo ela, eu vou ter o seguinte, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Essa relação aqui é o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Tá? Vou colocá-la aqui embaixo e vou destacá-la bonitinho em vermelho. Então, isso aqui, ó, a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Beleza? Como é que a gente obteve essa relação fundamental? A gente obteve essa relação fundamental do Teorema de Pitágoras. Tá? Muito bem. Só que além dessa relação trigonométrica, que a gente chama de fundamental, a gente tem duas consequências, duas outras fórmulas, duas outras relações, que também a gente chama de fundamental, que são consequências dessa primeira relação. E eu vou mostrar como é que a gente chega nelas. Tá? Então, assim, ó, nessa primeira consequência, para eu chegar nessa primeira consequência, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar essa minha primeira equação e vou dividir toda ela por seno ao quadrado de x. Ah, mas por que você está fazendo isso? Pelo seguinte, ó, eu estou dizendo para vocês que existem mais duas relações que são importantes, que são consequência dessa relação fundamental. Aí eu estou falando para vocês, como é que eu chego nelas? Bom, primeiro, nessa primeira, eu vou chegar nessa primeira consequência dividindo toda a equação por seno ao quadrado de x. Então, ó, aqui vai ficar dividido por seno ao quadrado de x. Aqui vai ficar dividido por seno ao quadrado de x. E aqui vai ficar dividido por
seno ao quadrado de x. Então vamos ver como é que vai ficar. Ó. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, como é a mesma coisa, fica 1. Uma coisa dividida por ela mesma fica 1. Aí a gente viu lá no comecinho, quando eu iniciei a aula, que, olha só, vou voltar aqui para a gente ver. Ó, cotangente, aqui embaixo, ó, que eu estou destacando com laser, tá? Cotangente é cosseno sobre seno. Então, se eu voltar aqui, ó, cosseno sobre seno, a gente pode escrever que é o quê? Cotangente. Só que como está elevado ao quadrado, então vai ficar cotangente ao quadrado de x. E 1 sobre seno é o inverso do seno. Quem que é o inverso do seno que a gente estudou lá no começo? É a cossecante. Como está elevado ao quadrado, então fica cossecante ao quadrado de x. Só vou organizar essa equação. Então eu vou ter o final dela, né? A gente reescreve ela assim. Ó. Então eu vou colocar ó, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Tá? Então, essa é a segunda relação que nós temos. Aí, a terceira relação, que também é consequência da relação fundamental. Tá? O que eu faço agora? Eu vou pegar essa relação fundamental e agora, em vez de dividir por seno ao quadrado, eu vou dividir por cosseno ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui ó, toda essa equação e dividir por cosseno ao quadrado de x. Então, ó, aqui vai ficar dividido por cosseno ao quadrado de x. Aqui vai ficar dividido por cosseno ao quadrado de x. E aqui vai ficar dividido por cosseno ao quadrado de x. Então, ó, seno sobre cosseno, bom, se cosseno sobre seno é cotangente, seno sobre cosseno vai ser tangente, que é o inverso. Então, vai ficar assim, ó, tangente, como está elevado ao quadrado, tangente ao quadrado de x, mais cosseno sobre cosseno vai dar 1, e 1 sobre cosseno é o inverso do seno, que é a secante. Como o cosseno está elevado ao quadrado, então aqui fica secante ao quadrado de x. Vou reescrever aqui minha equação, então ela vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de x mais... Desculpa, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Tá? Então, basicamente aqui, nós temos 3 relações que a gente precisa lembrar. Que eu vou escrever aqui, depois vocês têm ela organizadinha. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Depois a gente tem secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Depois a gente tem cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então essas são as 3 relações importantes que a gente precisa saber. Tá? Vou dar um exemplo rapidinho e daí eu finalizo. Para que serve isso? Então eu vou colocar um exemplo aqui para elucidar. Tá? E aí vocês já vão poder fazer algumas coisas da lista que eu já enviei. Então vamos considerar a seguinte situação. Ó. Considere x um arco tal que o x ele está entre 180 e 270. Aí eu vou escrever assim, ó, sabe-se que seno desse arco x é igual a menos 3/5. Calcule cosseno de x.
Vamos pensar aqui. O que essa informação aqui diz pra gente? Quando eu falo que x está entre 180 e 270, eu estou dizendo que esse arco está em qual quadrante? Estou dizendo que ele está no terceiro quadrante. Essa informação é importante. Eu tenho seno de x e quero achar cosseno de x. Vou usar aqui a relação fundamental. Vou substituir no lugar de seno menos 3/5 e vou achar quem? O cosseno. Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, menos... Deixa eu fazer menorzinho aqui. Vai ficar assim, ó, menos 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. Quando eu levar 3/5 ao quadrado, vai ficar quanto? 9 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. Vamos isolar o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 9 sobre 25. Como é que a gente faz essa continha aqui, né? A gente faz assim, ó. Cosseno ao quadrado de x. A gente repete o denominador que é 25, certo? E aí como é que a gente faz, ó? Multiplica o 25 vezes 1, que dá 25, e subtrai de 9. Então, 25 vezes 1, 25, menos 9 dá 16. Operação inversa de elevar ao quadrado é você extrair a raiz quadrada. Mas lembrando que toda vez que você extrai a raiz quadrada numa equação, quem que vai estar sempre acompanhando a raiz quadrada? O sinal de mais ou menos. Então vai ficar aqui, ó, 16 sobre 25. Ah, mas por que fica com esse sinal de mais ou menos? Pelo seguinte, ó, vamos pegar aqui uma equação mais simples. X ao quadrado igual a 4. Minha pergunta é, quais são os valores que eu posso colocar no lugar do x que me fornece o resultado 4? Pode ser o 2 positivo, porque 2 ao quadrado é 4, ou pode ser o menos 2, porque se você fizer menos 2 ao quadrado, também é 4. Então, por isso que aparece sinal de mais ou menos, porque você sempre tem um resultado positivo e um negativo. Tá? Extraindo a raiz, a gente vai obter que isso é 4/5, mais ou menos 4/5. Muito bem, mas vai ser mais ou vai ser menos? Bom, o que vai definir se vai ser mais ou vai ser menos? O quadrante, que o exercício definiu no começo. Como ele fala que o arco x está no terceiro quadrante, você vai ter que analisar agora. Cosseno no terceiro quadrante é negativo. Então, o resultado para a gente aqui vai ser menos 4/5. Professor. Oi. Eu só não entendi como que de 16 sobre 25 ficou 4 sobre 5. Extrair a raiz quadrada, Paula. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Ah, tá, entendi. É 4, tá certo. Beleza? Então tá. Olha que interessante agora. Eu pedi só o cosseno, mas vamos supor que eu estivesse pedindo o restante das razões trigonométricas. Eu quero saber tangente, secante e cossecante. Tá? Vamos lá. Se eu quero saber tangente do x, eu sei que tangente é o quê? Seno sobre cosseno. O seno, exercício me deu que é menos 3/5. E o cosseno eu achei que é menos 4/5. Como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é menos 5/4. Ó, menos com menos dá mais, o 5 com 5 eu posso simplificar, então vai ficar 3/4. Note que no terceiro quadrante a tangente é positiva, menos com menos mais, está tudo certinho. Se eu tenho seno, cosseno e tangente, eu acho as outras relações. Bom, se eu quiser saber secante de x, secante é o inverso de quem? Do cosseno. Como o cosseno é menos 4/5, a secante vai ser menos 5/4. Se eu quiser saber cossecante de x, cossecante é o inverso do seno. Como o seno
é menos 3/5, então a cossecante vai ser menos 5/3. E cotangente de x, cotangente é o inverso da tangente. Então, se eu quiser saber a cotangente de x, vai ficar 4/3. Invertir a tangente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?